Saudações, vigia das pessoas. Estamos aqui numa efervescente história. Estamos falando do Apocalipse para você. Aqui no Parque da Praça, enquanto as pessoas se exercitam, é um dia maravilhoso, o sol está nascendo. No último capítulo, eu joguei na sua cabeça o final da história. Não foi por maldade. É que o escritor bíblico, ele tem esse modo de contar a história. Ele chega já contando o final. E o final foi isso. A terra toda volta em torrões, sabe? As montanhas se desfazendo, as pessoas se lamentando e pedindo que as montanhas caíssem sobre eles. Por quê? Eles estavam horrorizados ao verem aquela visão. Qual era a visão? Era a volta de Jesus. Continuando nessa série Correio Sétimo, vamos agora acompanhar João dizendo como é que essas coisas vão se dar. Elas não são bagunçadas. João nos assustou, mas nós não somos orientais. Se fôssemos orientais, não estaríamos assustados, estaríamos na expectativa de ver o desenrolar da história, que vai acontecer agora. Então João continua. Depois dessas coisas, que coisas? Depois daquele terremoto que caiu sobre eles, depois da destruição do céu e da terra, depois das pessoas se lamentarem, porque as montanhas estavam caindo sobre eles estavam desejando isso. Aí o anjo senta e começa a delinear a história, passo a passo. Então, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Depois do final, ele está vendo um recomeço. Na verdade, ele está contando. Ele está contando assim, antes dessa danura toda, eu vi os anjos segurando a terra. A terra estava toda boa, estava bem. Eles estavam segurando as guerras, segurando os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Tá vendo? Depois da catástrofe que ele está falando. Depois eu vi o antes. Eu vi um anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra. E ele disse: para, não vamos danificar a terra, calma, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas testas os servos dos Deus vivo. Deus está dando um tempo para você e para mim, antes da destruição, para que nós nos coloquemos ao lado de Deus nessa batalha. Para isso, Ele precisa te marcar. Ele quer colocar um sinal na sua testa. E eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Deus, filhos de Israel. Depois que eles marcaram 144 mil, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas,
que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono. E ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono e sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos me falou e disse: esses que estão vestidos de branco são os que vieram da grande tribulação. Aliás, ele perguntou: quem são esses vestidos de branco? Aí eu disse: tu sabes, Senhor. E ele respondendo disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha que engraçado. Você já viu alguma vez o cordeiro apacentando o rebanho? Não, meu amigo, não existe isso. O cordeiro é que tem que ser apacentado. Mas aqui, o nosso cordeiro apacentador é o Cristo Jesus, o Todo-Poderoso Senhor do céu e da terra. Ele é o sumo sacerdote, aquele que nos dá força e coragem para seguir a vida. É Ele o nosso sumo sacerdote. Nós somos seu cordeiro. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incenso e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a árvore verde foi queimada. E o segundo anjo tocou e foi lançado. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, dos navios. E a terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo
tocou a sua trombeta e foi ferida, e a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Vejam, os povos de Deus já foram selados. E essas pragas e essas coisas que estão acontecendo agora, estão acontecendo com aqueles que rejeitaram a Deus. Vejam, quem está sofrendo as danuras que estão caindo do céu são aqueles que não têm o selo de Deus, ou seja, aqueles que têm o selo 666, o selo de homem. Se você perdeu o selo 777, você está ferrado. Desculpa por essa palavra vulgar. Você precisa do selo de Deus, o selo 777. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que caiu do céu, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo e fogo do poço de uma grande fornalha. E como o fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. E o fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões na terra. Uau! E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, o sinal 7. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o anjo do abismo, em hebreu que era o seu nome Abaddon, e em grego era seu nome Apolion. Passada é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ai, ai! E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte de todos os homens. 3 milhões de homens serão mortos sumariamente, simplesmente porque se recusaram a ter o selo de Deus em suas testas. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saía fogo, fumo e enxofre.
Uau! Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeça, e com eles danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram ainda das suas obras más, para não adorarem e continuaram adorando os demônios, e continuaram atendo ídolos de ouro, de prata, de pedra, madeira e bronze, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem interceder. Esqueça, se você tiver que carregar o seu Deus, esqueça, Ele não poderá te salvar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Gostei dessa palavra. Eles não se arrependeram das suas ladroices e continuaram as suas ladroices, as suas roubalheiras, as suas prostituições, as suas adorações vãs. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima das suas cabeças estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e pôs o seu pé esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu me inclinei para escrevê-la, e ouvi uma voz do céu que dizia: para, João, não escreva os que os 7 trovões falaram, ou sela o que os 7 trovões falaram. Pode ser que ele tenha escrito em algum lugar, mas ficou selado. Ah não, ele falou sela e não escrevas. Sela, pare, não escreva os que os 7 trovões falaram. Então nós nunca saberemos, só saberemos quando formos ter com João. Ô João, fala pra mim aqui, o que aqueles trovões falaram? Tão estupendo que você não pôde escrever. Homem, conta pra nós aqui. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Há um segredo de Deus, segredo que ele anunciou aos profetas, seus servos. Então esse segredo que os trovões disseram deve estar aí na Bíblia Sagrada, não sei não. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o, come-o, e ele fará o teu ventre, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo,
e comi-o, na minha boca era doce como mel. Havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Meu amigo, pensa que você vai ficar aqui no céu? Não, desce lá, fala de novo. Ainda não é a volta de Jesus. Ele virá, mas não é agora. Disse para João, disse para os pioneiros da igreja. Não é agora, não. Quando é que é então? Não te interessa, continue pregando. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 1260 dias. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Que quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Egito, Sodoma, Babilônia, Roma. Babilônia e Roma foi o que inventei aqui. O seu Senhor também foi crucificado. Onde o seu Senhor também foi crucificado? Aonde o Senhor foi crucificado? Em Roma, no Egito, em Babilônia, em Sodoma. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Eles não vão ser sepultados, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Estão felizes porque mataram o povo de Deus, mas a felicidade vai durar pouco. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou nos profetas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Lembra do vale de ossos secos? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu e em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Ou você glorifica ao Deus do céu, ou você será morto. Então tocou o anjo a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos
e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que não será, porque é, e que há de vir, que tomaste o teu lugar, o teu grande poder, e reinaste para sempre. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e aos pequenos e aos grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Esses falsos safados vergonhosos estão se reunindo com o pretexto de salvar a terra. Mentirosos! O que eles querem é dominar, o que eles querem é acabar com a natureza, com o meio ambiente. Eles querem colocar o Brasil de joelhos. Eles não amam a Amazônia, eles querem a Amazônia para eles. Eles querem o ouro, a prata, o petróleo que está lá. Cuidado com a Agenda 30, abra o olho, seu cristão dormente. Você está dormindo? Acorda! E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no céu. Foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e houve vozes, e houve trovões, e terremotos, e grande saraiva. Eu sei que é especulação, mas eu gosto de imaginar que essa arca vista aqui no céu, talvez, só talvez, tá, gente? Tô só especulando. Não me crucifica, não. Talvez ela seja a própria arca que está sumida, a arca do templo. Talvez Deus tenha recolhido a arca e esteja lá. É viajar demais, né? Mas quem sabe? Porque há um tabernáculo no céu. E no céu todo o mobiliário que foi feito aqui no tabernáculo da terra estão lá. Todo o mobiliário está lá. Então a arca que foi vista no céu, será que é a arca da qual copiou Moisés a arca da terra? Ou teria Deus guardado de presente para nós, para nos mostrar nos últimos dias? Não sei. A chance é pequeníssima. Mas se isso passou pela minha cabeça, talvez seja uma possibilidade. Obrigado porque você esteve aqui conosco. O próximo capítulo, capítulo 12, é o capítulo central do Apocalipse. E no capítulo central vai ser mostrado a pessoa mais importante de toda essa história. Capítulo 12. Guarde, segure seu cavalo, espere. Deixa eu respirar um pouco. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.